Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse vídeo aqui é um vídeo de duração de aproximadamente 30 a 40 minutos, em que eu vou tentar explicar para você de uma maneira muito clara e objetiva como nós médicos identificamos quem são os pacientes que têm a forma mais invasiva da bexiga, do câncer de bexiga, aquele que invadiu a muscular mais profunda, mas quem são as pessoas que nós podemos evitar a retirada completa do órgão. Então esse vídeo é destinado para você que foi diagnosticado com câncer de bexiga há pouco tempo, ou se você tem um familiar, um parente que está passando por uma situação difícil como essa. E muitas perguntas surgem, né? Será que eu realmente preciso tirar o órgão? Será que existe alguma forma de reconstruir? Será que existe alguma forma de preservar o órgão? Né? Nós estamos em 2023, será que é necessário 100% das vezes ter que tomar uma medida drástica tão radical como essa? Então a intenção dessa apresentação aqui é passar passo a passo com vocês essa tomada de decisão para que você chegue com a sua equipe médica mais preparado, com algumas informações e pelo menos sabendo o que perguntar, né? Sabendo onde que você está, para ajudar você a tomar uma decisão num momento tão difícil quanto esse. Então, caso você queira pular por algum ponto específico desse vídeo, aqui embaixo na descrição você vai ter um sumário com todos os tópicos que eu vou abordar. Então você pode clicar direto e ir para o ponto que interessa nesse vídeo, sem entrar nessa fase mais básica da apresentação aqui. Mas ok, eu recomendo que você assista todo o vídeo. Essa é a terceira aula. Existem mais outras duas aulas onde eu explico todos os fatores de risco do câncer de bexiga, né, diagnóstico, tratamento. E aqui é um pouco mais além, né, quando você já teve o diagnóstico e está naquela decisão de partir ou não para um tratamento definitivo. Ok? Então deixa eu passar aqui o meu primeiro slide, só um minuto. Esse primeiro aqui às vezes vai um pouquinho mais lento. Pronto, agora foi. Perfeito. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Benigno, sou urologista, uro-oncologista, né? Sou um cirurgião especializado no tratamento do câncer urológico, rim, ureter, bexiga, próstata, uretra, pênis e testículos, né? Então é uma sub-área dentro da urologia. Eu sou diretor da minha clínica, da Clínica Uro-Onco aqui em São Paulo. O site é esse que vocês estão vendo na tela, www.clinicauroonco.com.br. e as nossas redes sociais. Eu coordeno uma das equipes de urologia no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo também. Bom, partindo aqui adiante, vamos lá, está um pouquinho lento, mas vai. Bom, falar um pouco dar uma introdução breve, uma revisão sobre o que é o câncer de bexiga. Eu recomendo você assistir as duas primeiras aulas que eu fiz algumas semanas atrás. Falar um pouco de estatística, prevalência, incidência do câncer de bexiga e a importância do diagnóstico e diferenciar aqui o câncer de bexiga superficial do câncer de bexiga profundo. E por que essa informação é tão importante? Bom, dados do INCA de 2020 falam que todos os anos no Brasil, aproximadamente 10.640 pacientes são diagnosticados com câncer de bexiga, sendo que desses 7.000 aproximadamente homens e 3.000 mulheres. A mortalidade do câncer de bexiga é alta. De todas as pessoas que já têm o diagnóstico no Brasil, aproximadamente 4.000 pessoas vão perder sua vida, infelizmente, em decorrência da doença. Então, ela é sim uma doença de letalidade alta. Aumenta o risco. O que aumenta o risco de desenvolver o câncer de bexiga? Idade. Basicamente, homens brancos têm mais risco de ter câncer de bexiga de idade avançada. Os tabagistas também têm mais risco de desenvolver câncer de bexiga. E aqueles pacientes que têm contato ocupacional com derivados do petróleo, derivados químicos. Então, de longa data, né, por décadas sendo expostos a esses agentes. Bom, sinais e sintomas do câncer de bexiga, eles são inespecíficos e às vezes esses sinais e sintomas eles também podem estar presentes em outras condições benignas, como uma infecção urinária, sintomas de próstata aumentada, até cálculo renal. Então, eles não são sintomas típicos do câncer de bexiga, mas quando presentes podem ser sangue na urina, dor para urinar, idas frequentes ao banheiro, retenção urinária, perda de peso, dor no baixo ventre. Então percebam que esses sintomas eles não ajudam muito o médico a dizer para um paciente se ele tem ou não câncer de bexiga, mas são sintomas que você deve ficar alerta. Como fazer o diagnóstico? Bom, o diagnóstico
precoce salva vidas. Então, se você tem um desses sintomas que eu falei ou tem um dos fatores de risco, procure o seu urologista, relate esses sintomas, passe por exames laboratoriais como exame de urina, citologia urinária, pesquisa de sangue na urina, ultrassom, tomografia, em especial se você for do grupo de risco, um exame chamado cistoscopia, que é uma endoscopia da bexiga, pode ser indicado. E esse exame é a ferramenta que nós médicos usamos para confirmar o diagnóstico do câncer de bexiga, através da identificação desses nódulos, desse pólipo que fica dentro do órgão. Nós fazemos uma raspagem e a essa raspagem nós damos o nome de RTU, que é uma sigla que chama ressecção transuretral. Esses fragmentos então são aspirados da sua bexiga e enviados para um laboratório. O médico, um outro médico chamado patologista, vai olhar esses fragmentos no microscópio e vai dizer para o cirurgião, que sou eu, olha, esse paciente tem de fato um câncer de bexiga. E aí ele vai dizer para a gente qual é o tipo do câncer de bexiga. E essas são as 3 informações, gravem muito bem esse slide aqui. Essas são as 3 informações importantes que você tem que perguntar para o seu médico na hora da sua consulta. Primeiro, doutor, qual é o tipo do câncer de bexiga? No 80% dos cânceres de bexiga, eles são desse tipo aqui, ó, urotelial. O que é o urotelial? É o câncer que surge do revestimento interno da bexiga, é o urotelial. E o urotelial ele pode ter alguns subtipos, eu já vou falar sobre isso. Outro subtipo do câncer de bexiga é o adenocarcinoma e o outro é o escamoso. Essas formas do câncer de bexiga, elas são extremamente agressivas, o adenocarcinoma e o escamoso. E existem 3 subtipos do carcinoma urotelial que também são muito agressivos, que é o carcinoma micropapilífero, plasmocitoide, sarcomatoide, basicamente, e o rabidoide, são 4 subtipos. Então, recapitulando, 80% são uroteliais, mas dentro dos uroteliais, 5 a 10% são dessas formas mais agressivas. E existem outros duas famílias de câncer de bexiga, que são os adenocarcinomas e os escamosos. Então, se você tem um adenocarcinoma, um escamoso, um micropapilífero, um plasmocitoide, um sarcomatoide ou um rabidoide, terapia de preservação da bexiga não é uma opção para você. Essa forma da doença, esses subtipos são extremamente agressivos. Então, nesse caso, a retirada da bexiga é imperativa. Do contrário, você corre um risco muito grande de ter uma metástase em pouco tempo. Então, o tratamento cirúrgico é sempre uma alternativa, mas é sempre indicado. Mas, se você tem o tipo urotelial que não se enquadra nos que eu falei, você sim pode ser um candidato da preservação, estratégias de preservação de bexiga que eu vou falar adiante. Segunda pergunta que você tem que fazer para o seu médico. Qual é a profundidade, doutor? O tumor ele pegou a musculatura? Por quê? Se ele está superficial, a gente fica mais calmo. Eu posso fazer sua raspagem, aplicar BCG, fazer um controle de perto. Tem situações em que até aplico a quimioterapia dentro da própria bexiga, mas não é necessário tirar a sua bexiga. Agora, se o tumor penetrou a camada profunda, a musculatura da bexiga, a coisa muda de figura. Por quê? O que tem na musculatura? Por que isso é tão importante? No músculo tem 2 estruturas importantes, os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. E se o câncer atinge esses órgãos, aumenta a chance deles pegarem uma autoestrada e que vai espalhar a doença, pode espalhar a doença para o corpo inteiro. Então é por isso que nós não queremos que o câncer chegue na musculatura, porque na musculatura tem essas estruturas que são muito importantes e facilita muito a vida do câncer, se ele chega perto dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos. E nós não queremos isso. E a terceira pergunta que você vai fazer para o seu médico é, doutor, tenho metástase ou não tenho metástase? Se você tem metástase, a cura, infelizmente, em 2023, ela não é possível, mas nós podemos controlar a doença. Então, você teria que tomar remédio sempre, sem parar. E aí tem quimioterapia, tem imunoterapia, mas só que esses remédios não curam o câncer, eles só controlam o câncer. Se você não tem metástase, é um bom sinal. Significa que você tem chances de ficar curado ou curada. E aí, com a retirada da bexiga ou sem a retirada da bexiga. Então, muito importante essas informações para todos nós. Bom, aí o tratamento vai divergir, né? Se a doença é superficial ou profunda. Eu
indico fortemente que você procure as nossas outras 2 aulas sobre bexiga, que lá eu explico exatamente todo o tratamento da doença superficial, quais são as estratégias, BCG, eu falo quando que é preciso fazer BCG, quimioterapia dentro da bexiga, mas nenhum desses cenários nós precisamos tirar a bexiga, certo? Então vamos lá. Anatomia e fisiologia da bexiga. A função da bexiga, então, ela é um reservatório, né? E as camadas da bexiga, elas são muito importantes porque elas servem de barreira para a disseminação do câncer. Como é feito o diagnóstico? Através dessa introdução de uma microcâmera dentro da sua bexiga, através da sua uretra, com você dormindo. Nós identificamos o tumor dentro da bexiga e usamos um bisturi que passa uma corrente elétrica por ele. Então ele corta o tecido, ele raspa, como se você estivesse passando uma colher quente numa manteiga congelada. Então aquela corrente elétrica vai raspando delicadamente ali a parede da bexiga sem perfurar o órgão. Então aí é muito importante a perícia do cirurgião, né? Porque tem lesões que estão em localizações muito fáceis de ser raspadas e tem lesões que estão numa área mais difícil, em especial na parte do teto da bexiga. Do lado direito aqui vocês podem ver a lesão como ela aparece na vida real. Então assim que é o aspecto da lesão, né? Ela parece um coral, ela parece uma amora. Então a gente olha ao redor dela a mucosa normal, que se assemelha muito com a boca, com a cavidade oral, e essa verruguinha dentro ali colada na parede do órgão. Então é um procedimento rápido, né, com baixo risco de complicação. E aí nós vamos ver qual é a profundidade. Então, primeira lesão aqui é um TA, lesão superficial, só pegou a parte interna da mucosa. Lesão 2 aqui a gente chama de T1, porque já invadiu essa camada roxa de gel, mas ainda não é profundo. E aqui os T2, T3 e T4. Quanto maior o T, significa que mais profundo a doença, o câncer de bexiga, se encontra na parede do órgão. Bom, olhando de frente a bexiga agora, o que a gente pode ver? Diversas possibilidades e configurações. Vejam aqui, ó. O TIS é o carcinoma in situ, ele é bem superficial, é uma manchinha vermelha na bexiga. O TA só pega a mucosa, mas não pega a camada de gel embaixo da mucosa. O T1, ele pega a camada da mucosa e a camada de gel, mas não invade a musculatura. E o T2, T3 e o T4 são as formas mais profundas da doença e, nesses casos, a retirada da bexiga total ainda é o padrão. Tá? Mas a intenção aqui é identificar quem são os pacientes que podem fazer a preservação. Bom, esse é o risco, né, da doença invadir a bexiga, cair nos órgãos linfáticos, nos vasos linfáticos, nos vasos sanguíneos e disseminar para outros órgãos do nosso corpo. Aqui vou trazer um pouco de dados científicos para vocês. Então quem quiser depois, tiver familiaridade aqui com o inglês, pode baixar através desse QR Code ou mesmo você pode traduzir o estudo no seu navegador. Tá? Então esse foi um estudo muito famoso que foi publicado em 2013 e que mostrou o seguinte, ele falou que esse estudo mostrou que quando nós fazemos uma quimioterapia antes da cirurgia para retirar a bexiga, aumenta a expectativa de sobrevivência do paciente. Então hoje, quando eu vejo um tumor que invadiu a musculatura, qual vai ser o raciocínio imediato do médico? Ele vai tentar passar para você a quimioterapia seguida da retirada da bexiga. E esse estudo ele moldou praticamente a forma como nós, até hoje, tratamos os pacientes com câncer de bexiga, né? Então esse foi um estudo aqui que avaliou aproximadamente 150 pacientes em cada braço e de um lado, esses pacientes nessa curva mais alta aqui, eles receberam a quimioterapia antes da cirurgia e depois foram operados. E eles compararam com os pacientes que não receberam quimioterapia antes da cirurgia e foram operados de início, de cara. Então o que esse estudo mostrou? Que a possibilidade de sobrevivência foi maior nos pacientes que fizeram quimioterapia antes da cirurgia. Então, nesse outro quadro aqui do lado, o que ele mostra? Eles fazem várias análises de combinação, né? De subgrupos que nós falamos. Então, percebam, os pacientes que tinham a doença músculo-invasiva, nesse estudo, eles tiveram 77 meses, né? 77, a sobrevida mediana foi de praticamente quase 8 anos.
versus com aqueles pacientes que fizeram apenas a cistectomia, que foi de aproximadamente 5 anos. Isso não quer dizer que você vai viver só 5 anos. Esse estudo só compara, dizendo uma probabilidade de estar vivo em 7 anos ou de estar vivo em 4 anos. Então, o que o estudo disse? Se você recebe a quimioterapia, a sua chance de estar vivo, de sobreviver da doença, aumenta. Independentemente se você tem mais ou menos de 65 anos, independentemente se o tumor era um T2, era um T3 ou era um T4. Mas claro, quanto mais agressivo, quanto maior o tumor fica, obviamente menor são as chances de cura, independente do braço que os pacientes foram alocados. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Padrão ouro, doença invasiva da musculatura hoje, 2023, ainda é quimioterapia e retirada total da bexiga. Tá? Mas o que significa preservação do órgão? Por que isso é tão importante? Porque a gente percebeu que em alguns pacientes eles não tinham características de tanta agressividade e foi tentado, eles se recusavam, alguns deles até se recusavam a tirar a bexiga. Então eles foram incluídos em alguns estudos. E o que nos últimos anos nós estamos observando é que alguns pacientes com características de bom prognóstico, eles vão muito bem quando nós não tiramos a bexiga completamente. Tá? Mas é importante que antes do tratamento você entenda que quando o paciente vai para um protocolo de preservação de bexiga, não significa que ele nunca vai ter a sua bexiga removida. Por exemplo, se durante o acompanhamento a doença volta e se torna mais profunda, infelizmente a bexiga tem que ser removida. Você tem que saber que quando você vai para um protocolo de preservação da bexiga, você tem que estar motivado ou motivada para fazer exames de controle da sua bexiga a cada 3 meses. Então o controle é muito intenso. Outra coisa, a sua bexiga antes da preservação, ela tem que ser uma bexiga em boas condições. Porque imagina, se você já acorda 7 vezes à noite, se você já tem infecção urinária de repetição, se a sua bexiga já tem uma capacidade pequena, essa bexiga, se você faz a preservação dela com a quimioterapia e radioterapia, a função dela pode ficar ainda pior depois. E o seu impacto na qualidade de vida seja pior. Ou seja, a sua bexiga ela tem que, entre aspas, merecer ser preservada. Porque se você faz um tratamento de terapia combinada com radioterapia e químio, você pode ter até uma piora desses seus sintomas urinários que você já tem antes. Então, esse é um outro ponto importante. Vamos adiante aqui. Bom, existem várias formas de preservar a bexiga. A clássica é, se você tem um nódulo pequeno numa região da sua bexiga, nós podemos ir lá fazer uma cirurgia e tirar só uma parte da bexiga. A gente chama isso de cistectomia parcial. Então, é como o nome diz, eu vou lá e tiro só a parte que está doente e fecho a bexiga. Tá? Existe uma outra forma de fazer isso, que não precisa abrir a barriga para tirar um pedaço da bexiga. A gente pode simplesmente raspar a bexiga por dentro. Então essa seria uma outra forma. Outra coisa, se você vai perder uma parte da bexiga, que é o que a gente chama de retirada parcial do órgão, ora, a sua bexiga não pode ser muito pequena. Então tem pacientes que já têm uma bexiga muito pequena. Então se você já pega uma bexiga pequena, tira um pedaço dela, praticamente não é mais um reservatório. E o paciente passa a ter um impacto grande na qualidade de vida. Então o médico tem que ter muito cuidado na hora de falar de preservação de bexiga, porque a bexiga, para ser preservada, ela tem que ser uma boa bexiga. Tem que ter uma boa capacidade, tem que ter uma boa complacência. E aí existem várias técnicas aqui para a gente tentar reconstruir a bexiga em situações como essa. Esse aqui só para vocês saberem, quando nós vamos tirar completamente o órgão, pode ser feita uma reconstrução da bexiga com uma parte do intestino chamada de neobexiga, nova bexiga. Nós pegamos 35 a 40 centímetros do intestino fino, que é o intestino delgado, que é um tubo, e nós abrimos e remodelamos e transformamos esse tubo numa esfera, com uma chaminé. A gente chama de chaminé isso aqui, a esfera e a chaminé. E essa chaminézinha ela serve para os ureteres que estavam antes conectados na bexiga serem reimplantados nessa região. Então a urina vem do rim, cai nessa chaminé, cai na neobexiga, no reservatório, e depois o paciente tem que passar uma sonda para esvaziar, porque esse reservatório ele não tem a capacidade de contrair. Então o paciente necessariamente tem que esvaziar depois esse reservatório que foi construído. E existem várias técnicas de reconstrução, o reservatório em W, o reservatório em esfera, isso é mais uma questão técnica nossa. E quando não é possível reconstruir o reservatório, nós fazemos a gente chama de derivação urinária cutânea. Então, pegamos um
um pedaço menor do intestino, ao invés de ser 35 centímetros a 40, nós pegamos só 15 centímetros e conectamos os ureteres na parte de dentro e a parte de fora desse segmento do intestino, ele fica na pele aqui da barriga e é por ali que fica brotando a urina. Nós chamamos isso de urostomia, tá? A Bricker. Então, esse aqui é o aspecto, né, de uma pessoa, ou que uma moça que passou por essa reconstrução do estômago chamada Bricker. Ok? Mas agora, depois de tudo isso, o tratamento trimodal, que eu acho que é o que interessa nesse vídeo aqui, né? Então, tratamento trimodal. Então, é um triângulo para você ter sucesso e para você ter equilíbrio. Então, imagina que você não quer tirar a bexiga, que você tem um tumor pequeno, até 3 centímetros, que você não tem dilatação do rim, que a sua bexiga tem boa capacidade, que você está motivado a fazer controles com cistoscopia a cada 3 meses, por 2 anos. Que, eu já falei, né, que a capacidade da sua bexiga é uma capacidade boa, é uma bexiga que é funcional, esse é um ponto. Que o tumor não é um tumor com aquelas variantes que eu falei para vocês lá no começo da minha apresentação. Você não pode ter adenocarcinoma, né? Você não pode ter o carcinoma escamoso, não pode ter o plasmocitoide, não pode ter o micropapilífero, não pode ter o sarcomatoide e nem o tipo rabidoide. Esses tipos a gente nem vai falar em preservação de bexiga. Então eu estou trazendo vocês passo a passo, percebam que a gente vai filtrando. Somente de todos os pacientes que chegam no meu consultório hoje com tumor de bexiga invasivo, eu consigo selecionar 30% só deles candidatos a um tratamento de preservação de bexiga. Os outros 70%, infelizmente, eu chego para ele, para ela e falo, olha, o seu caso, a melhor estratégia é a retirada da bexiga, sua melhor chance de cura. Mas 30% deles podem seguir num protocolo de preservação. E aí que a gente tem que avaliar caso a caso, tá? Então esse aqui é o início do protocolo de preservação. Fazer uma raspagem máxima da bexiga. Então esse aqui é o aparelho que eu uso, né, que nós usamos para fazer a raspagem, a microcâmera. Feita essa limpeza completa da bexiga, né, que eu já mostrei para vocês, nós damos o sinal verde para o médico oncologista clínico. Então aqui não confunda, eu sou o cirurgião urológico, né? Oncologista. Eu sou um urologista especializado em cirurgia para câncer. Só que eu, como especialista, não sou quem vai fazer a quimioterapia. Para isso existe um outro médico que é o médico oncologista clínico. Então esse tratamento ele vai precisar de 3 especialistas. O cirurgião oncologista, que sou eu, o oncologista clínico, que faz a quimioterapia, e um terceiro médico, que é o radioterapeuta. Então é um trabalho de time, tá? Então, aí a paciente começa a fazer a quimioterapia. Existem vários protocolos de quimioterapia com 2 drogas, com 3 drogas. É feita uma individualização para cada caso. O oncologista faz isso. E depois de ter feito a quimioterapia, que vai durar aproximadamente 6 semanas a quimioterapia, depois da segunda dose da quimioterapia, nós iniciamos a radioterapia. Tá? Como é a radioterapia? Se você já fez uma tomografia, você vai achar muita semelhança. Então, é um tratamento que dura aproximadamente de 4 a 6 semanas. Você vai todo dia no centro de radioterapia e recebe uma fração da dose total de radioterapia na bexiga e na área do tumor. Então, aqui um exemplo, né? Então, veja a equipe de radioterapia posicionando o paciente de forma adequada na máquina. A máquina gera uma imagem tridimensional do corpo do paciente, estabelecendo quais são as áreas quentes de tratamento aqui em vermelho. Então a maior parte da dose vai ser distribuída nessa área onde está o tumor. O restante da dose em amarelo vai ser dado na bexiga e as áreas azuis aqui são as áreas também de tratamento, tá? E essas áreas marcadas aqui são os ossos, né, os fêmures, e servem como referência para a máquina saber exatamente aonde que tem que dar essa dose. Qual o problema da terapia trimodal? E aí que esse é o ponto principal. Terapia trimodal tem efeito colateral. Pelo menos aí 30% dos pacientes têm urgência para urinar, têm sangramentos, podem ter infecções urinárias, podem acordar muitas vezes à noite, podem precisar ir ao hospital para evacuar coágulos na bexiga. Então, podem ter sintomas do tipo diarreia, podem ter um pouco de sangramento retal, em até 12% dos casos. Então, embora você olhe para a terapia de preservação da bexiga como algo menos agressivo, mas não se engane, terapia trimodal também tem seus efeitos colaterais. Terapia trimodal é um tratamento que pode virar cirúrgico a qualquer momento.
Porque se durante o tratamento nós percebemos que o tumor está crescendo, mesmo você recebendo quimioterapia e radioterapia, nós não vamos poder deixar o tumor crescer. Nós vamos chamar você e falar, olha, o tumor está resistente, você precisa partir para uma retirada da bexiga. Então isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E isso se acontece, o que você vai precisar? Passar pela cirurgia de cistectomia. E aí um outro ponto importante que você tem que ter em mente. Fazer uma cirurgia de retirada da bexiga, depois que você já fez a radioterapia, você vai precisar de um time muito experiente, porque essa é uma cirurgia tecnicamente difícil para o cirurgião. Porque o tecido está mais inflamado, o tecido está mais aderido. Então, é uma cirurgia até mais arriscada você tirar a bexiga depois de fazer a radioterapia do que tirar a bexiga de início. Então, é muito importante a seleção ideal dos pacientes. Então, se você não for um bom candidato ou candidata para fazer a preservação, não adianta você iniciar, porque você pode, inclusive, complicar o seu tratamento no futuro, que é a retirada completa do órgão. E aí, essa conversa muito direta, muito franca, muito personalizada, ela tem que ser feita com o seu médico. Tá? Então, muito importante você entender. Isso aí. Então, estratégias de preservação do órgão, já falei para vocês da quimioterapia neoadjuvante, ou seja, que é feita antes da cirurgia, é o padrão, né? Radioterapia tem indicações e tem seus benefícios, mas também tem os seus riscos colaterais. Então, só recapitulando o que eu falei até agora. A raspagem da bexiga, que é a RTU, também tem que ser feita antes do início da quimioterapia e da radioterapia. E os cuidados que eu falei para vocês no pós-operatório. Existem avanços nessa área, é uma área de muita pesquisa. Querendo saber qual o papel da imunoterapia no protocolo de preservação vesical. Será que se a gente fizer imunoterapia, o paciente vai ter menos efeitos colaterais? Será que se nós associarmos a imunoterapia junto com a quimioterapia, o paciente vai poder ter resultados melhores? Então, esses estudos ainda estão em andamento e espera-se que até 2027 nós tenhamos alguns resultados para poder trazer para vocês e implementar isso na prática dos protocolos de preservação de bexiga, mas isso ainda não é uma realidade nem no Brasil, nem no mundo, tá? Como padrão de imunoterapia antes do protocolo de preservação da bexiga. Esse aqui é um estudo que foi publicado recentemente, agora em 2023, numa das revistas médicas mais importantes do mundo, que é a The Lancet, e é um estudo bem interessante, que avaliou aproximadamente 800 pacientes, olha só que interessante. E esses pacientes, uma parte deles foi direto para a cirurgia, tá? 440 pacientes foram direto para a cirurgia, que vocês podem ver. Ó. Deixa eu só passar aqui e voltar só um minuto. Ó. 440 pacientes foram direto para a cirurgia e outros 282 foram para a terapia trimodal. Então, esse é o estudo que tem a maior casuística em termos de comparação para você entender o que a terapia trimodal pode entregar para você. Caso você queira ler o estudo na íntegra, você pode escanear esse código de barras aqui. Então, veja, quando a gente compara a média de idade dos pacientes que foram direto para a cirurgia de retirada da bexiga, 71 anos, versus 71 anos aqueles que foram ter a sua bexiga preservada. Ok, então grupos comparáveis. 25% eram mulheres nos dois grupos e 75% eram homens nos dois grupos. Muito alinhado com o que a gente já está acostumado a ver. 90% dos pacientes que foram para a terapia trimodal eram T2. E olha que dado interessante aqui. Se você tem um T3, lembra o que é o T3 lá atrás? O T3 é o tumor que já atingiu a gordura de fora da bexiga, ou que já pegou as estruturas fora da bexiga, como a próstata nos homens ou o útero nas mulheres. Então perceba que os protocolos de preservação de bexiga, eles praticamente não incluíram esses pacientes com a forma mais avançada e mais profunda. Eles incluíram aqueles tumores, entre aspas, né, mais bonzinhos, que a profundidade era na musculatura, mas não atravessava a bexiga toda. Então, terapia trimodal não foi estudada em tumores muito agressivos, muito profundos. Só 10% desses pacientes vão para a terapia trimodal. Tá? Outra coisa, só 12%, 10 a 12% desses pacientes tinham hidronefrose, que é o quê? Dilatação do rim. Significa que o tumor está profundo. Então, quando a gente vê um rim dilatado, pode ser que você não seja um bom candidato para preservar a bexiga, porque a doença está muito profunda. Talvez o seu resultado não seja muito bom. Percebam que 60% aproximadamente dos dois grupos receberam quimioterapia. Então, boa parte dos pacientes que foi para a cirurgia
de retirada da bexiga, 60% deles recebia quimioterapia antes da cirurgia, mas 40% não, já ia direto para a cirurgia de retirada da bexiga. E olha os resultados. A chance de estar livre de metástases em 5 anos, 74% para quem tirou a bexiga. E de 75% para quem manteve a bexiga. Você pode dizer, nossa, então foi muito igual, né? Tirar a bexiga versus manter a bexiga. Então, primeiro resultado, isso aqui até fala a favor da terapia trimodal. Outro ponto, a chance de estar vivo, né? De não ter morrido em decorrência do câncer em 5 anos, 81% no braço de quem tirou a bexiga versus 84% para quem preservou a bexiga. Então percebam que, né, a terapia trimodal não aumentou a chance para esses pacientes aqui, quando bem selecionados, de falecerem da doença. Então, mostrando que foi um tratamento seguro. Sobrevivência livre da doença, ou seja, a chance da doença não ter voltado em 5 anos, 73% para quem tirou a bexiga logo de início e 74% para quem manteve em 5 anos. Mostrando que manter a bexiga quando o paciente é bem selecionado pode não aumenta o risco da doença voltar, em comparação com a cirurgia radical. E a chance de sobrevivência em 5 anos, né, de 72% para aqueles homens e mulheres que tiraram a bexiga de início versus 73% para aqueles que foram para a terapia trimodal. Então esse estudo ele mostra muitas coisas interessantes e é um sinal verde para nós médicos identificarmos quem são os pacientes que podem de fato se beneficiar da estratégia de preservação da bexiga. Então, gente, aqui é muito importante fazer uma pausa para explicar para vocês. O ponto crucial aqui é a seleção. Você não pode entrar num protocolo de preservação de bexiga se você tem um tumor muito profundo, se tem um tipo de tumor de muita agressividade, se você tem dilatação do rim, se a sua bexiga não funciona muito bem, se você não está disposto ou disposta a fazer cistoscopia a cada 3 meses. Então, a seleção é o segredo para um sucesso do tratamento na estratégia de preservação de bexiga. A seleção do candidato ideal, do paciente que realmente vai se beneficiar dessa estratégia de preservação. Bom, para finalizar, tenho mais 4 slides. Cuidados pós o tratamento e monitoramento. O acompanhamento regular é fundamental. Então, fazer protocolo de preservação, você não pode imaginar que vai entrar nesse protocolo e vai voltar só daqui 6 meses, 1 ano. Não, é a cada 3 meses no médico, controlando. Exames de imagem, exames de urina, avaliar-se os sinais e sintomas para qualquer risco de progressão, a sua equipe intervir. Mudança de estilo de vida. Então entenda que se você já teve um câncer ativo no seu corpo, é muito importante que você mude hábitos como alimentação, frutas, fibras, verduras, diminuir a quantidade de alimentos processados, embutidos, excesso de carne, defumados, beber bastante água, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, abolir o cigarro, atividades físicas. Então, é toda uma mudança de estilo de vida, porque o seu sistema imunológico também precisa estar em ordem para você combater a doença, para você diminuir a chance da doença voltar. Portanto, mudança de estilo de vida é muito importante. Esse apoio você tem que receber tanto da sua família quanto da equipe médica e dos profissionais que vão ajudar você nesse processo. Acompanhamento psicológico, muito importante desde o início. Nutricional, cuidados de enfermagem. Então, às vezes você pode precisar de algum cuidado de enfermagem. Dividir as suas angústias e seus medos com seus familiares, com seus amigos. Não tentar encarar isso sozinho, né, que são desafios que vêm pela frente. Então, essa é a importância de fazer um diagnóstico precoce para que você, primeiro, não tenha a doença, né? Primeiro, a gente quer prevenir. Segundo, se você tiver a doença, que seja diagnosticada no início. E se você descobrir a doença no estágio um pouco mais avançado, que você seja um candidato ou uma candidata para protocolos de preservação da bexiga. Bom, eu vou abrir aqui um espaço nos comentários para vocês. Quero ouvir um pouco das perguntas. Eu quero entender áreas aqui dessa apresentação que eu não pude cobrir, não tirei suas dúvidas. Fico totalmente aqui, estimulo vocês completamente a interagirem conosco, deixarem suas perguntas aqui no canal ou acessarem o nosso site, mandarem suas perguntas direto pelos nossos canais de comunicação, formulários, WhatsApp, e-mail. Tá? Tem aqui o QR Code para acessar o nosso site, que é o www.clinicauruonco.com.br. Mais uma vez, eu e minha equipe nos sentimos muito honrados de ter você aqui até o final dessa apresentação.
Reforço que temos mais 2 apresentações sobre câncer de bexiga, aula 1, aula 2. Eu fortemente recomendo que você volte nessas 2 aulas para entender um pouco mais um panorama. E se você chegou no seu médico e se essas informações ajudaram a você tomar uma decisão mais acertada, uma decisão mais personalizada, consciente a respeito do seu tratamento, nossa missão aqui foi cumprida. Esse é o objetivo desse vídeo, né? Pegar uma aula dessa, compilar essas informações e distribuir isso para a maior quantidade de pessoas que estão passando por um momento tão difícil. Então, se essa informação foi útil para você, considere compartilhar, compartilhe com outras pessoas, ajude. Vamos levar a informação séria, com referência, para a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a atenção e até a próxima. Obrigado.